Cartoleiros e cartoleiras, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre a valorização na terceira rodada. E vou avisar, eu não sou responsável pelas besteiras que muita gente vai fazer querendo valorizar, achando que vai valorizar e não vai conseguir. No ano passado, eu valorizei 56 cartoletas na primeira rodada, mais 30 na segunda e apenas 8 na terceira. E por que eu estou falando isso? Porque na primeira rodada estava facinho. Jogador barato, faz 3, 4 pontos, valorizou e eu era a favor da gente valorizar mesmo. Na segunda rodada, pegar os que mais valorizaram, que vai continuar valorizando, e eu já era contra isso, porque em algumas posições você teria que abrir mão de ganhar pontos para valorizar. Mas beleza, até o Douglas do São Paulo, que tinha valorizado na primeira e fez pontuação negativa na segunda, valorizou. E eu já estava alertando, cuidado, tem gente que vai fazer poucos pontos. Mas ok, já passou. Terceira rodada vai acontecer a mesma coisa. Eu vou falar os jogadores com tendência de valorizar e vocês vão correndo lá pegar. E não é assim. Eu não estou indicando nenhum jogador. O vídeo de indicação é sexta-feira. Eu só vou dizer quais jogadores podem valorizar. Não vou indicar ninguém hoje e não me responsabilizo pelas suas escolhas. Eu sei que tem gente que só entrou na segunda rodada, eu sei que tem gente com pouco patrimônio, eu sei que tem gente que não foi bem nas primeiras rodadas e tá precisando de cartoletas. Mas calma, vá com muita calma. Não é na terceira rodada que você vai recuperar tudo. Não é na terceira rodada que você vai ficar rico. Talvez, para você ganhar alguns trocados, você terá que abrir mão de muitos jogadores bons em pontuação. Mas vamos lá. Recapitulando. Primeira rodada, jogador barato fez 5 pontos, jogador caro fez 5 pontos, o barato valorizou e o caro desvalorizou. Segunda rodada, jogador que valorizou bastante na primeira, fez 5 pontos, valorizou ainda mais. Jogador que desvalorizou muito na primeira rodada, fez 5 pontos na segunda e continuou desvalorizando. Até aí, ok. Antes de falar da terceira, você tem que saber que a partir da quarta, jogador que fez 20 pontos, 20, e fizer 19, umzinho a menos, vai desvalorizar. Assim como que fez 2 e depois fizer 1. E jogador que fez menos 5 e fizer menos 4 vai valorizar. Assim como que fez 20 e na outra rodada fizer 21, também vai valorizar. Ou seja, vai ser uma questão de continha de mais e de menos. Mas, nesta terceira rodada, os dois sistemas começam a se misturar. Então você vai ver diversos casos que podem acontecer. E é muito fácil errar na hora de escolher um jogador que você acha que vai valorizar. E por isso eu repito, não sou responsável pela escolha de vocês. Primeiro item a ser levado em conta. Jogador que estará fazendo seu primeiro jogo será como na primeira rodada. Pelo que estou vendo no mercado, são os casos de Guto Ferreira, técnico do Figueirense, Gilberto, lateral do Inter, Wagner Lopes, técnico do Criciúma, Elano do Flamengo, Madson do Bahia, Everton do Atlético Paranaense e outros que podem surgir até a hora do mercado fechar que estarão estreando. Nesse caso, custa 1, 2, 3, até 6 cartoletas e fez 3, 4, 5 pontos, respectivamente, vai valorizar. Custa 15, 16, 20 cartoletas, fez poucos pontos, vai desvalorizar. Agora vamos pegar outros 3 grupos de jogadores, aqueles que só fizeram um jogo. O grupo 1 é os que fizeram apenas um jogo e valorizaram. Caio do Vitória, Emerson do Botafogo, Lucas Coelho do Grêmio, Ailton do Sport, Alan Ruiz do Grêmio, Jajá do Curitiba, Emerson do Santos, Moisés do Grêmio, Pedro Jeromel do Grêmio, Paulo Baier do Criciúma. Este é o grupo 1, que tende a valorizar. O grupo 2 são aqueles que valorizaram um pouquinho ou desvalorizaram um pouquinho. Se fizerem mais pontos do que fizeram no seu primeiro jogo, tendem a valorizar. Se fizerem menos pontos do que fizeram no seu primeiro jogo, tendem a desvalorizar.
Wellington do Bahia, Matheus Biteco do Grêmio, Vitor Cáceres e André Santos do Flamengo, Wendel do Sport, Leandro da Chapecoense, Dedé do Cruzeiro, Marcelo Grohe do Grêmio, Ricardo Goulart do Cruzeiro. Este é o grupo 2. E o grupo 3 são os jogadores que fizeram menos pontos do que se esperavam deles no primeiro jogo de cada um e agora tem que fazer mais pontos, bem mais para poder valorizar. Marco Antônio do Figueirense, Dionis da Chapecoense, Júlio Batista e Ceará do Cruzeiro, Suellington do Atlético Paranaense, Alisson do Santos, Lucas Silva do Cruzeiro, Rodrigo Souza do Criciúma, Henrique e Samúdio também do Cruzeiro, Luan do Grêmio, Samir do Flamengo, Jô do Atlético Mineiro, Bruno Rodrigo do Cruzeiro, Everton Ribeiro do Cruzeiro, Juan do Vitória. Então, atenção! Eu não estou indicando nenhum jogador desses, eu apenas estou falando as tendências de valorização ou desvalorização desses. Se você pegou algum destes jogadores do grupo 1, 2 e 3 que eu falei, saiba o que tende a acontecer com ele. São os jogadores que fizeram apenas um jogo. Os jogadores do grupo 1 têm tendência de valorizar 80%. Mas pode desvalorizar? Pode. Jogador do grupo 2 tem 50% de chance de valorizar e 50% de chance de desvalorizar. E jogadores do grupo 3 têm 80% de chance de desvalorizar, mas podem valorizar. Agora vamos falar dos jogadores que estão fazendo a sua terceira partida e que têm boa chance de te enganar. Por quê? Primeiro, porque a maioria vai precisar de uma pontuação acima da que fez na segunda rodada, que é o que o Cartola vai passar a fazer a partir da quarta rodada. E segundo, porque a média deles de pontos em relação ao seu preço ainda não está totalmente definida, que é o que o Cartola buscou na primeira e na segunda rodada. Então, na grande maioria dos casos, jogador que fizer mais pontos na terceira rodada do que fez nesta segunda vai valorizar. Vou mostrar alguns casos que aconteceram no ano passado. Então vemos aqui 3 exemplos. O primeiro deles, o goleiro Vanderlei. Na segunda rodada de 2013, ele tinha feito 7,40 pontos. Quando foi na terceira rodada, ele fez 13 pontos e valorizou 3,04. O Felipe, goleiro do Flamengo, no ano passado, tinha feito menos 4 pontos na segunda rodada. A média dele era só 0,50. Na terceira rodada, ele fez 7,70 e valorizou para 1,86. O Luan, quando tinha 2 jogos ano passado, na segunda rodada, ele tinha feito menos 4,70. Na terceira rodada, ele fez 2,20 e valorizou 0,75. Só com essa tabela, já dá para provar para vocês que mesmo o jogador negativado e que também negativou e que também está desvalorizado, pode valorizar. E eu só peguei esses 3 exemplos porque é muito difícil eu ficar tirando print screen da minha tela do ano passado do Cartola e ficar colando aqui para mostrar. Mas isso é o que vai acontecer na grande maioria dos casos agora. Ou seja, os jogadores que fizeram 1 ponto, se fizer 2, tende a valorizar. Os que fizeram 2, se fizerem 3, também. Os que fizeram 10, se fizerem 11, também tendem a valorizar. Agora vamos pegar exemplos, ainda do ano passado, de jogadores que fizeram menos pontos na terceira rodada do que na segunda. Então, Rafael Marques, do Botafogo, quando estava na segunda rodada, ele tinha feito 8,20 pontos, tinha uma média de 10 e tinha valorizado 2,77. E o que aconteceu na terceira rodada? Ele fez menos 1,60 e desvalorizou 2,17. Carlos Tenório, do Vasco, no segundo jogo,
fez 5 pontos e já desvalorizou 0,69. E na terceira rodada fez menos 0,10 e desvalorizou ainda mais menos 1,81. Ou seja, nesta terceira rodada de 2014, é muito provável que os jogadores que na segunda rodada tiveram 12 pontos, se agora fizer 11, tende a desvalorizar. E os que fizeram 2, se agora fizer 0, também tende a desvalorizar. Mas se você acha que é fácil, você está enganado, porque existem muitas exceções, e eu peguei 3 delas para mostrar para vocês, que aconteceram no ano passado. Dagoberto, atacante do Cruzeiro, no segundo jogo, fez menos 0,40. No terceiro jogo dele, que foi na terceira rodada, ele fez 4,30 positivos, e nem valorizou, nem desvalorizou. O zagueiro Kleber da Ponte Preta, na segunda rodada, tinha feito 9 pontos. Na terceira, fez menos, fez 5,40 e mesmo assim valorizou 0,55 cartoletas. E o atacante Lins, que na segunda rodada tinha feito negativo, na terceira fez positivo e mesmo assim desvalorizou menos 0,22 cartoletas. Então, vamos tomar muito cuidado com os jogadores que vocês vão pegar. Por exemplo, o jogador Joãozinho fez 10 pontos na primeira rodada, fez 0 ponto na segunda rodada, média 5. Se ele fizer 6 pontos agora, ele tende a valorizar, mas depende também do preço dele. O jogador Pedrinho fez ao contrário, 0 ponto na primeira e 10 na segunda rodada. Também tem média 5, mas se ele fizer 6 agora, tem tendência de desvalorizar, mas também depende do preço que ele está custando. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos deste caso. Esta tela aqui está por ordem de média de pontuação, ou seja, média das 2 rodadas. E não deixe os seus olhos te enganarem com os jogadores que têm 2 partidas, dos jogadores que têm 1 e os que vão estrear agora. Já falei das estreias e dos que têm um jogo. Agora, vamos por essa ordem. Renan custa 23 cartoletas. Petros e Antônio Carlos na faixa de 20, 21 cartoletas. Pula o Emerson, que ele só tem um jogo. Gil e Talisca na faixa de 20 cartoletas. Opa! Dinei, Rafael Sobis e Fábio Santos. Eles têm quase a mesma média do Gil e custam até 6 cartoletas a menos. Tem tendência de valorizar? Tem, teria, só que fizeram pontuação alta na rodada passada. E agora tem que fazer uma boa pontuação para valorizar de novo. Só que eles precisam fazer menos pontos, por exemplo, do que o Fred, que tem média mais baixa e está custando 28 cartoletas. Ou até do que o Fernando Praz, que tem média mais baixa ainda e está custando 20 cartoletas. Tá vendo? Não é simples. E muita gente vai errar. E por isso eu repito, não sou responsável por quem quer valorizar nesta rodada. Agora, vocês querem saber quem pode valorizar? Qualquer um desses aqui que fez pontuação negativa pode valorizar. Ou até mesmo os da página anterior. Todos esses podem valorizar, mas se fizerem pontuação negativa de novo, já era. Jogadores como Williams, Dida, Valdívia, Leonardo Silva, Wendel, Araújo, Felipe, Lúcio, Diego Tardelli, para valorizar, eles precisam de uma pontuação um pouco mais alta do que, por exemplo, Emerson Conceição, Breno, Paulão, Magrão, Drauzio, Eduardo e todos aqueles jogadores que fizeram pontuação baixa na rodada passada, mas mantiveram uma média de pontos pelo menos razoável. E atenção, eu não estou indicando nenhum deles. O vídeo de indicações é na sexta-feira. Atenção também quando você pegar um jogador só porque fez pontuação baixa e acha que agora se ele fizer um pouquinho a mais vai valorizar.
Compare antes com o preço de outro jogador que tem a média parecida para saber se ele está caro ou não. Agora, gente, prestem atenção. A primeira rodada você poderia ter valorizado 30 cartoletas fácil, mas vamos supor que você não valorizou. Na segunda rodada, você poderia ter valorizado mais 30 cartoletas, fácil também, mas vamos supor que você não valorizou. Nesta rodada, é praticamente impossível você valorizar 30 cartoletas, porque as médias já serão baseadas em 3 rodadas. Então, você vai pegar jogador com baixa pontuação, ou seja, já não foi bem na rodada anterior. Mas ok, sobram aí uns 60 jogadores. Ah, mas tem que ser aqueles que não negativaram. Então sobra aí uns 30 jogadores. E aí com eles você vai formar um time de 11, ou usar 10, 9, 8 deles. Você vai estar perdendo para aquele que não está nem aí para valorização e tem 11 jogadores para escolher dentre 220. Outra coisa, você corre um baita risco de fazer tudo isso para ganhar 10 cartoletas. Sem contar que é mais fácil 2 desses 11 jogadores valorizarem 4 ou 5 cartoletas do que os 11 valorizarem uma cartoleta. Mas antes que você me pergunte, poxa, mas e eu que só tenho 120 cartoletas? Eu quero valorizar, eu quero patrimônio, o que eu tenho que fazer? Então, daqueles 30 que sobraram, que são os baratinhos, que não negativaram, peguem 3 certeiros, que pelo menos foram bons na primeira rodada, que pelo menos agora seu time é favorito, que pelo menos tem alguma chance de fazer uma pontuação de 6 ou 7. Tem poucas cartoletas? Pegue os jogadores medianos. Nas demais rodadas, você vai ter boas opções de pegar jogadores que fizeram pontuações negativas por acasos do futebol e que vão valorizar mais na rodada seguinte. Que é um caso de um jogador que foi expulso, de um jogador que fez gol contra, que não estava no dia certo, mas que é artilheiro. Esses vão te dar muito mais cartoletas na quarta, na quinta, na sexta rodada do que os 11 jogadores agora que você acha que vai valorizar. Então é isso, galera. Um abraço. Vão aí montando o time de vocês, quebrando a cabeça, que amanhã eu chego com as dicas da rodada.